Oiê, meu nome é Mari e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje o vídeo também é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver por aqui, porque é uma maquiagem numa cliente real. Essa é a Laura. É uma debutante, uma 15+1. Eu vou fazer uma maquiagem bem diferente do que eu sou acostumada a fazer nas minhas clientes, mas que eu era louquíssima pra fazer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês todos os produtos que eu uso e bem o jeito que eu maqueio as minhas clientes mesmo. E vai ser dublado, porque não dá pra ficar falando, pausando, porque era um atendimento real mesmo, tá bom? Então, se você já gostou desse vídeo, já me deixa um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, viu? Eu começo limpando a pele dela. Eu tô usando o tônico refrescante da Catherine Hill pra limpar essa pele. Como ela tá sem nada, sem maquiagem, então eu uso o tônico ao invés da água micelar. Se ela tivesse com resquício de maquiagem, eu usaria a água micelar. Para hidratação, eu vou usar o bálsamo da Make More. Eu sempre pego do potinho do hidratante com o cabo do pincel. Então, o resto que sobra no pincel eu coloco já direto na pele dela, porque, né, o produto é caro. E o resto eu coloco na plaquinha e vou aplicando aos poucos na pele dela. Sempre com o Doll Fiber, com leve arrastadinhas e espalho em todo o rosto dela. Um dos principais lugares que a gente não pode esquecer de aplicar o hidratante é na área dos olhos, tanto embaixo, né, na olheira, quanto na pálpebra, tá? Porque a pálpebra ela precisa sim de hidratante, porque ouso dizer que é onde a gente mais sela, né? Por causa de várias sombras que a gente usa. Então, quanto mais sombra a gente usa, mais hidratante a gente precisa colocar pra essa pele não craquelar. No caso, é o olho, né? A pálpebra. Enquanto a pele absorve esse hidratante que eu acabei de aplicar, eu vou testar a cor da base, tá? Essa base que eu vou testar é a da Catherine Hill com a Prilessa de média cobertura na cor 5. Eu sempre testo antes de aplicar a base, tá bom? E eu sempre testo no maxilar, assim, perto da boca, e no colo. No caso, aí eu testei no pescoço, porque como ela já tava vestida, o vestido dela era branco, e era até o pescoço, eu não consegui ter acesso ao colo. Na ring light, eu mudo a temperatura da luz pra ver como a base se comporta. E eu percebi que na luz mais fria, a base ficou mais escura na pele dela, ficou um pouco mais quente. Então a base 5 da Catherine Hill não é a cor certa para ela. A segunda base que eu vou testar é a base da Bruna Tavares, a hipoalergênica. E eu tô testando a cor M10. Eu aplico exatamente como eu apliquei a outra da Catherine, no maxilar e no pescoço. E aí, mais uma vez, eu vou no ring light e mudo a temperatura da luz pra ver como que a base se comporta. E essa foi a base que eu gostei do resultado na pele dela. Então é essa base que eu vou usar, a da Bruna Tavares hipoalergênica na cor M10. E eu tô aplicando direto com a esponjinha, porque como ela tem uma pele mais jovem, eu não queria pesar tanto na pele dela, mesmo precisando de uma cobertura. Já que essa base já tem uma cobertura muito boa, eu não preciso vir com kabuki ou com língua de gato. Isso deixaria com que a pele ficasse ainda mais pesada e, consequentemente, deixaria a pele dela mais envelhecida. Então, com a esponjinha com batidinhas, eu aplico essa base em todo o rosto. Sempre prestando atenção no mínimo dos detalhes, nos cantinhos do nariz, em todos os lugares. Abaixo dos olhos eu também vou vir com a base, porém, para não pesar tanto, eu tiro todo o excesso na esponjinha e venho só com o que sobrou da esponjinha mesmo. Eu venho aplicando na olheira, já que ela não tem tanta olheira, né? Uma pele jovem, uma pele bonita. Bora iluminar esse rosto. E para isso eu vou usar a base Skin Velvet da Mari Maria na cor bege claro 2 e vou aplicar com a esponjinha já para aplicar esfumando. Então eu vou começar aplicando no início do olho, ali rente ao nariz, e vou descendo pro nariz primeiro. E só o que sobra na esponjinha que eu passo no resto do olho, né, dela, no resto da olheira.
Depois que eu iluminei tudo abaixo do olho dela, eu começo a iluminar o centro do rosto, que vai ser no queixo, na sobrancelha dela, rente a sobrancelha, no meio da sobrancelha eu aplico, no arco do cupido da boca dela, e aí eu junto com a iluminação que eu fiz abaixo dos olhos dela. Depois de fazer toda a iluminação, eu vou fazer o contorno, e também vou usar a base Velvet Skin da Mari Maria na cor chocolate. E com um pincel kabuki mais denso, com as cerdas menorzinhas, eu vou espalhar todo esse produto em todas as cerdas para deixar tudo sujinho e vou começar a aplicar o contorno na região onde o rosto dela pede para fazer o contorno, tá? Lembrando que o contorno não é igual para todos os rostos. Antes de fazer uma maquiagem, eu sempre analiso o formato do rosto para ver aonde eu vou fazer o contorno. De iluminador, eu vou usar essa paletinha da Catherine Hill com a Prilessa na primeira versão. E eu vou usar o iluminador maior, que é o iluminador mais claro, para iluminar esse rosto. Eu sempre começo aplicando o iluminador na área das bochechas e depois eu ilumino o centro do rosto. O centro do rosto eu sempre começo no queixo, depois no arco do cupido, que é em cima da boca, e no meio da sobrancelha. Porém, no meio da sobrancelha eu só aplico se a sobrancelha for muito junta ou o espaço entre elas seja um espaço proporcional. Se eu perceber que a sobrancelha é muito separada, eu não aplico esse iluminador, tá bom? Depois eu pego um pincel menor e aplico iluminador no nariz. De blush eu vou usar o meu da Natura Aquarela, um bem antigão que eu tenho. E vou aplicar onde acaba o contorno, um pouquinho depois, onde acaba o contorno, juntando com ele, tá? Pra mesclar a cor do contorno e do blush e meio que parecer uma coisa só, não ver onde começa e termina um e outro. De pó solto, eu vou usar o Setting Powder da Visela na cor número 1. Antes de aplicar o pó, eu sempre tiro o acúmulo de corretivo debaixo dos olhos e depois eu venho aplicando o pó com batidinhas. Depois de aplicar o pó embaixo dos olhos, eu vou aplicar no nariz, tá bom? Dando bastante atenção na voltinha que tem o nariz, porque essa parte sai muito fácil, a base, a maquiagem toda. Então, tem que selar bem para essa pele durar bastante, tá bom? Sempre com batidinhas e pressionando bem. Eu vou aplicar o pó em todo o rosto, tá? Eu aplico esse pó solto em todo o rosto mesmo, inclusive em cima do blush e do contorno para selar bem essa área e não ficar transferindo. Para tirar todo o excesso do pó solto, eu vou usar a paletinha de pó da Ruby Rose e vou usar as 3 primeiras cores claras da paleta e vou vir varrendo todo o pó desse rosto, tá bom? Sem segredo nenhum. De bruma eu vou usar essa queridinha da Letícia de Paula, a Let Fix, e aplico em todo o rosto, dou uma pequena, grande encharcada nessa pele para ajudar a fixar bem a pele e minimizar o aspecto do pó pesadão. Com a bruma totalmente seca, eu vou começar os olhos. Eu comecei aqui com um corretivo da cor da pele dela, espalhando com a esponjinha mesmo. Mas depois eu lembrei que ela pediu o olho colorido. E eu gosto de fazer o olho colorido com um corretivo mais claro. Então eu usei o corretivo Maquiê na cor banana para deixar essa pálpebra um pouco mais clara. A parte que mais gostamos, que é a parte dos olhos, né? Eu vou usar a paleta de sombra do James Charles com a Morphe. E eu vou usar essa cor de rosa um pouco neon, porque ela pediu um olho rosa com azul. Ela me mostrou uma referência da maquiagem e eu segui direitinho como ela queria. E aí eu aplico essa cor com batidinhas. Primeiro eu vou intensificar esse rosa para depois esfumar. E eu vou aplicar esse rosa em todo o côncavo dela. E eu amei quando ela me mostrou a referência, porque sempre antes de eu começar a maquiar, eu pergunto se a cliente tem uma ideia de como ela quer a maquiagem. E a grande maioria fala pra eu ficar livre, fazer o que eu quiser. Porém, nunca
já entra no colorido, né? Mas tem outras que falam, eu quero assim, eu quero assado. E ela veio com a referência, né? Ela falou, eu quero mais ou menos assim e tudo mais. E quando eu olhei, eu falei, meu, sério? Você é a primeira cliente que me pede uma maquiagem coloridona assim. E eu queria muito que esse dia chegasse. E amém que ele chegou. Pra esfumar essa sombra rosa, eu vou usar o Blush Harmony da MAC com um pincel bem fofão. E eu vou vir nas bordinhas desse rosa neon com a mão bem leve e com movimentos circulares para fazer a transição desse rosa mais neon para a pele. Com a paleta da Nina Secrets, com a Eudora, eu pego essa sombra com brilho do fundo rosa e vou aplicar ela aonde eu não apliquei cor, aonde tá sem sombra, tá vendo? E eu vou aplicar com um pincel de esfumar pequeno e denso. Eu aplico com batidinhas e leve arrastadas. Eu espalhei toda essa sombra de brilho e eu não gostei como ficou, então eu voltei com a paletinha da Nina Secrets e peguei a sombra rosa dessa paleta e apliquei em cima da sombra com brilho. E aí eu gostei do resultado. Ficou o brilho, mas ficou com mais fundo de cor, não ficou um fundo transparente como tava. E eu acho que se eu aplicasse a cor rosa para depois vir com brilho, não ia ficar tão bonito como ficou. E para dar só mais um toque de brilho, eu coloquei em cima mais um pouco da sombra de brilho da paleta da Nina e ficou perfeito. Infelizmente não dá pra ver na câmera, na imagem, o quão bonito ficou, mas eu amei. Essa parte que a gente tá rindo é que eu falei, cara, eu amei demais. Porque sempre que eu vou fazer a maquiagem, vou fazer o olho, eu sempre ligo o meu botãozinho do modo criativo e eu vou colocando ali, vendo o que vai acontecendo, que aí vai puxando pra outro lugar. E sempre que eu começo a fazer uma coisa e eu não gosto do resultado, como foi o caso de eu colocar o brilho e não gostar como ele ficou, e depois eu conseguir consertar e ficar melhor do que eu pensei do que ia ficar, eu falo pra cliente, meu, tô amando essa maquiagem, nossa, tá lindo. E tipo, vou dando a expectativa pra cliente pra quando ela se vê no espelho, ela amar. Para dar mais brilho nesse olho, eu vou vir com essa sombra unitária da Sephora e vou fazer o ponto de luz no canto lacrimal dos olhos. E também vou aplicar um pouco no centro da pálpebra dela para dar mais brilho ainda para esse olho. E também aplico essa sombra no ponto alto da sobrancelha. Para a parte inferior dos olhos, eu primeiro pego o corretivo da Maquia de novo na cor banana e venho com um pincel de detalhe bem fininho e aplico na linha d'água dela com batidinhas, tá bom? Leve arrastadinhas para não irritar o olho dela. Eu volto com a paletinha do James e vou usar essa cor de azul, um azul bem azulzão. E o que acontece? Na foto que ela me mostrou da maquiagem, tinha a linha d'água azul e o esfumado inferior também era todo azul. E como eu não tenho lápis colorido, eu fiz um lápis, né? Eu coloquei o corretivo primeiro e agora eu tô aplicando essa sombra azul em cima pra pigmentar e fixar. Então meio que eu fiz o meu lápis. E olha que azulzão já ficou, né? Aí eu vou vir com essa sombra, a mesma sombra que eu usei na linha d'água, eu vou vir rente ao cílio, fazendo o esfumadinho inferior também. Para esfumar esse azul, eu volto com a sombra rosa da paleta da Nina e eu vou vir na bordinha do azul com um pincel de esfumar bem pequenininho e vou esfumando aos poucos, tá? E tem que tomar muito cuidado porque a sombra azul, ela é bem difícil de esfumar e ela mancha muito. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de aplicar e na hora de esfumar também. E para completar esse esfumado inferior, eu volto com a sombra da Sephora de brilho e no canto lacrimal inferior eu aplico ela um pouquinho, só no comecinho mesmo. Eu já medi os cílios, já passei a cola e agora, esperando a cola secar, eu já passo o rímel nos cílios, tá? Eu uso esse rímel da Maybelline, o Color Sal, à prova d'água. Eu sempre uso o rímel à prova d'água nas minhas clientes, tá bom?
eu acabei de aplicar o rímel, mas a cola dos cílios ainda não estava pronta. Então, eu fui preencher a sobrancelha e eu usei essa paletinha Duo da Catherine Hill de pastinha de sobrancelha mesmo, tá bom? Eu usei a pastinha mais escura nela. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a preencher a sobrancelha, então você que não sabe preencher a sobrancelha, eu tenho um vídeo explicadinho, titim por titim, como eu faço. Então, pra você que ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir quando acabar esse. Sobrancelhas devidamente preenchidas e cílios também devidamente colados. Eu vou aplicar o batom, e esse batom que eu tô usando é a cor Rafaela da Bruna Tavares, que também foi a Laurinha que escolheu a cor, tá? Eu sempre deixo a cliente escolher a cor do batom. E pra finalizar essa make, eu venho com fixador em spray da Catherine Hill. Se você gostou desse vídeo, você quer que eu faça mais vídeo assim, já me deixa um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? E é claro que eu esqueci de gravar como ficou a maquiagem no final, mas eu tirei foto, então já me diz aí embaixo o que você achou.